diabetes, então, deixe-me bloquear os comentários para que a gente possa conversar. Lembrando que, vou dar uma dica legal que eu tenho dado aqui sempre. Se tu não tiveres ainda acesso ao HardWork, tu podes acessar, tem um link na bio, tanto do perfil do HardWork quanto do HardWork Revalida. Os perfis estão lá. Mas tu podes acessar o HardWork e no final da discussão, se tu quiseres olhar as questões da banca, da nova banca do Enare, né, do INEP, tu podes acessar o tema de hoje, diabetes, vai lá, e aí tu abres o pedacinho de diabetes que tu queres e vai direto para as questões, estão todas lá, com comentários e tal, né, todas lá. E não paga nada e tal, só vai lá e faça, né. E se tu quiseres ver de outras bancas, a mesma coisa, quer ver os contrastes, né, dá para ver tudo lá direitinho. Mas veja, a ideia de hoje é que a gente converse sobre diabetes, que está no top 5 de temas mais prevalentes dentro da clínica médica no INEP. E não vai deixar de ser assim. O perfil da banca, buscando avaliar as competências das diretrizes curriculares nacionais, o que é essencial na formação do médico, obriga a ter questão de diabetes. Né? E pode aparecer na clínica, na pediatria, na medicina de família. As possibilidades são muito amplas para diabetes. Então, por isso que é um tema batidíssimo que vai aparecer na prova. Esse já é um detalhe importante. Só que tem um adicional. É que, quando a gente observa a característica das questões do INEP, o jeitão que o INEP costuma organizar as questões de diabetes, existe uma predileção por 3 pontos de diabetes. Existem questões sobre tratamento de diabetes, existem questões sobre complicações crônicas, historicamente tem 8 questões de complicações crônicas, e, disparado, o grande foco do INEP são as complicações agudas do diabetes, principalmente as hiperglicêmicas. Disparado, isso chama muita atenção e cai de formatos muito variados, muito variados. A maioria das questões com caso clínico, mas eventualmente uma outra questão mais direta, sabe? Mais redondinha, piquititinha. Mas a maioria com caso clínico e envelopando as complicações hiperglicêmicas em contextos diversos. Até por isso, a proposta da conversa de hoje é da gente focar hoje nas complicações hiperglicêmicas do diabetes. Esse é o foco. E as crônicas? E o tratamento? Peraí, papai, hoje é o 8º dia. Hoje, complicação aguda, complicação hiperglicêmica. Notadamente, a cetoacidose diabética. Mas para entender de fato complicação hiperglicêmica, a gente precisa dar uns passinhos para trás. Veja, isso aqui é uma live de revisão, ok? Mas se fosse para transformar o tema em apontamentos, tópicos, isso aí é uma tabela, é um post-it, é um flashcard. Eu não estou aqui para isso. Por mais que seja uma dinâmica de revisão, a ideia é que sempre é a gente se envolver no assunto e entender conceitos importantes que fazem com que a gente não fique com frescurinha de memorizar critério diagnóstico de cetoacidose diabética. Me poupe. Sabe? Outro dia, houve uma recomendação para ajustes dos critérios diagnósticos de cetoacidose. Foi ano passado, né? Gerou um rebuliço. Meu Deus! Mudou os critérios e tal. E aí, não sei o quê, porque teve a live e você falou. Vá se catar, cara. Assim, deu um tempo, pelo amor de Deus. O ajuste de critério tem a ver com ajuste necessário para homogeneizar grupo de pesquisa. E muito por conta de algumas influências que foram observadas de forma... Tem uma razão específica, mas o cerne da doença, a ideia da doença, tanto na prática quanto na prova, não muda. Então não é porque mudou 0,05 de alguma coisa, não muda nada, sabe? E a gente valoriza umas coisas, e eu acho que é aí que está o papel do professor. O papel do professor é dizer assim: ei, papai, relaxa, sabe? Não se estresse com isso, não. Ah, mas não vai perguntar na prova desse jeito, de acordo com os novos... Não, não vai. Não vai, porque a cetoacidose tem muito mais coisa importante para ser perguntada, e a gente tem um histórico de bancas para falar isso. É só olhar o histórico, todas as questões já caem no mundo do universo. Não é esse ponto que o examinador se conecta. Até porque os critérios diagnósticos
são uma sugestão de uma sociedade. Aquilo ali, assim, não vou ter que ficar a doença está acontecendo por causa daquilo ali. A doença tem um cheiro, a doença tem uma questão filosófica por trás dela, sabe? Todo um arrazoado fisiopatológico perfeito. Então, diga comigo. Se você não for dizer, pense comigo. Tu podes pensar pensando, ou tu podes pensar olhando para cima, assim, ai meu Deus, mas faça qualquer coisa. Mas junto comigo. Dane-se critério. A gente está aqui para entender e a gente vai entender. Veja como é fácil. Diabetes. É uma doença que, assim, o entendimento de qualquer pessoa, eu acho que é padrão, né, de diabetes. Diabetes é uma doença que o indivíduo tem dificuldade de jogar glicose para dentro da célula. A maioria das células. As células que precisam de insulina. O indivíduo com diabetes tem insulina capenga e por isso não consegue jogar glicose para dentro da célula. Certo? Tá bom. Por conta disso, o indivíduo convive com o estado crônico de hiperglicemia. A hiperglicemia crônica pode interferir com alguns processos metabólicos, com a função endotelial, enfim, o indivíduo vai ficando muito doce, e pode sofrer lá na frente com complicações crônicas, microvasculares e macrovasculares. E essa é a grande tragédia do diabetes, certo? Complicações crônicas. No entanto, o indivíduo também pode sofrer com complicações agudas relacionadas à doença. E as complicações agudas estão conectadas ou à possibilidade de ter muita hiperglicemia de uma hora para outra, e não a hiperglicemia crônica do dia a dia, porque tem insulina capenga, ou então pelo indivíduo ter hipoglicemia, que é possível no diabetes também, ué. E é uma complicação muito frequente até e que nos preocupa no dia a dia. Mas a ideia de hoje não é nem falar da hipoglicemia, que a gente entende muito bem, sabe como é que ela aparece, sabe como é que trata e tal, né? O ponto é discutir as complicações hiperglicêmicas agudas. E veja como é fácil entender isso. Veja como é fácil. O indivíduo que tem uma complicação hiperglicêmica aguda é aquele que teve uma elevação aguda da glicemia e por conta disso vai padecer. Imagine o cenário de um indivíduo diabético que esteja por aí andando na rua. Um diabético que, por definição, tem dificuldade de jogar glicose para dentro da maioria das células, aquelas que precisam de insulina, beleza. A pessoa tem insulina capenga. Então, no dia a dia, ela já não oferece para as células aquilo que a célula precisa. Como a célula não recebe o que precisa, a célula avisa, ei, bote mais glicose, está faltando glicose aqui. Não sabe ela que o problema é a insulina capenga? E aí, por conta disso, o indivíduo lança a mão de uma série de hormônios contra-insulínicos que vão fazer com que a glicemia suba. Porque o pensamento é, você botar mais glicose no sangue, mais glicose vai entrar na célula. A pessoa tem uma insulina capenga, mas ainda consegue jogar um pouquinho. Então, quando aumenta um pouquinho a glicemia, um pouquinho mais vai para dentro da célula, entendeu? Já tinha pensado nisso? Né? A célula precisa, não está entrando. Aí a glicemia da pessoa está lá 180. Não está entrando porque não tem, a insulina não está funcionando. E aí a gente lança a mão de uma série de mecanismos pensando assim, cara, não tem dentro da célula, vou botar mais glicose no sangue. Por exemplo, cortisol ajuda muito nisso, né? E aí a glicemia que era de 180 vai para 220. Esse 220, um pouquinho acaba entrando na célula, e aí satisfaz a célula, entendeu? Até que encontra o ponto de equilíbrio e a pessoa fica convivendo com aquela hiperglicemia a vida inteira. Com o tempo vai piorando, né, porque a insulina já não vai mais dando conta, e aí a pessoa precisa ter mais glicose no sangue para conseguir entrar o mínimo na célula. Essa é a dinâmica do diabetes. Diabetes não é uma doença estática. Essa é a dinâmica. Entendeu? Tá. Agora imagine essa pessoa que a gente encontrou na rua com diabetes desenvolvendo infecção. Tem o estresse metabólico. Estressou o metabolismo corporal. Também conhecido como estresse metabólico. Infecção. O que acontece no cenário de infecção? Os tecidos vão precisar de mais energia, certo? Oxigênio, glicose, não é isso? Pois é. As células vão precisar de mais. Só que não tem insulina para jogar para dentro. Só não vai, sabe? A insulina é capenga, não é? E aí o que a gente faz imediatamente? Muito cortisol, aumenta a glicemia, para ver se a célula recebe toda a glicose que precisa. Aí a glicemia vai lá para 220. Só que a insulina vai jogar, mas a célula quer muito mais, porque o estresse metabólico faz com que a célula queira muito, muito mais. A célula precisa de mais. Não entrou. Resultado, aumenta mais ainda a glicemia. Vai para 300. Cara, não, eu preciso de mais. Está entrando muito pouco aqui. 400. Preciso de mais, está entrando muito pouco aqui. 600. Mas, pelo amor de Deus, 800. Eu falei mais. 1000. E vai subindo. Veja, isso pode acontecer. Dependendo do grau de estresse metabólico.
e de quão capenga foi a insulina da pessoa, a célula precisa de tanto, que a gente lança a mão de uma série de hormônios para jogar glicose para a circulação, pensando que vai resolver o problema da célula, mas não vai resolver, porque a insulina não está disposta a jogar tudo para dentro. Entendeu? E aí a coisa vai piorando, a glicemia vai aumentando, e aí chega um cenário que é tanto açúcar no sangue que o sangue vira mel. Ei, água com açúcar, muito açúcar, não vira mel. Mel é isso. O sangue do indivíduo vira mel. O sangue fica muito viscoso, fica muito osmolar. E isso é um problema. Porque o sangue muito viscoso tem dificuldade de transitar pela periferia. Reduz a oferta de oxigênio para a periferia. Isso faz com que o indivíduo possa sofrer com graus muito variados. Pode ter parestesia, cefaleia, turvação visual, rebaixamento de nível de consciência, um monte de coisa pode acontecer e disfunção tecidual múltipla. Ainda tem um outro cenário ainda mais crítico, né? A pessoa desidrata pra caramba. E por que que a pessoa desidrata pra caramba? Por quê? Porque o excesso de açúcar no sangue geralmente é eliminado no xixi, não é? Todo o sangue passa pelo rim, uma parte dele acaba sendo filtrada, e quando o sangue chega lá no rim, para ser filtrado, vai passar pelo glomérulo. O glomérulo é um filtro que tem como funções segurar hemácia e proteína. Açúcar passa. O açúcar passa e vai todo para o sistema tubular. Do sistema tubular, o sistema tubular é um tobogã para o vaso sanitário, né? Isso é o sistema tubular. Do sistema tubular pode cair na urina. E aí já era, papai. Se isso fosse verdade, a gente ia morrer de hipoglicemia, né? Todo mundo. Por que que a gente não morre? Porque o sistema tubular consegue reabsorver a glicose que chega lá. A glicose que passou pelo glomérulo chega no sistema tubular e é reabsorvida. Só que tem um limite. O túbulo tem tanto trabalho para fazer que isso consegue reabsorver até níveis de 180, 200 miligramas por decilitro de glicose no sangue. Se tiver mais do que isso, vai sair no xixi. Então uma pessoa que tem glicemia de 800, 1000, 1200, que foi subindo agudamente porque tem um sinal de infecção, é diabético, e a glicemia está subindo porque eu preciso de energia, se ela não está recebendo, tal, essa pessoa vai ter, chegando no sistema tubular, uma quantidade muito grande de glicose. Não consegue, vai receber um pouquinho. O resto vai sair no xixi. Entendeu? E aí que tem um detalhe importante. Tu já viste alguém fazer xixi com açúcar cristalizado? A pessoa vai lá fazer xixi, sabe, parece chuva de granizo. Já pensou? Já viu isso? Isso não acontece, né? Por quê? Porque o açúcar, quando é eliminado, o açúcar tem poder osmótico, né? O açúcar puxa líquido, puxa água. Se o indivíduo precisar eliminar muito açúcar, vai levar muita água junto. O nome diabetes, por sinal, é sobre isso, né? Diabetes é um indivíduo que está se transformando em água, né? Tá jogando água para fora, né? Enfim, é isso. O cara joga para jogar muito açúcar, porque tem muito açúcar no xixi, tem que levar muita água. Resultado, a pessoa desidrata pra caramba. Isso é chamado de diurese osmótica. Essa é uma das manifestações do diabetes, a poliúria, não é? Poliúria, polidipsia, polifagia, perda ponderal, enfim, manifestações clássicas do diabetes. Então, esses indivíduos que ficam com a glicemia muito, muito elevada, além de sofrerem com o baixo débito na periferia, além de sofrerem as repercussões do sangue mais grosso, perdem muito líquido, desidratam pra caramba, perdem muito eletrólito, tem distúrbio eletrolítico grave, porque a diurese osmótica expolia outros íons, por exemplo, potássio, e a pessoa não fica nada legal. Isso é uma complicação aguda do diabetes. Isso é chamado de estado de sangue mel. Em outras palavras, estado de sangue hiperviscoso. Em outras palavras, estado hiperosmolar. O estado hiperosmolar é esse cenário em que o indivíduo evolui com glicemias muito, 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 muito elevadas, porque a sua insulina não foi capaz de oferecer o mínimo que a célula precisava. Geralmente é associado a algum estresse metabólico, como infecção. Resultado, o sangue fica muito grosso, muito viscoso, porque tem muita glicose, e o indivíduo sofre pra caramba por
má perfusão de tecidos, oferta de oxigênio prejudicada, rebaixa nível de consciência e tal, e desidrata pra caramba, distúrbio eletrolítico grave. Essa é uma complicação hiperglicêmica importante do diabetes, mas não é, de forma alguma, aquela que bomba no INEP. Não é. Ou mesmo em qualquer outra prova. Ou mesmo em qualquer pronto-socorro. Não é. Mas não é mesmo. A que bomba é outra complicação. Outra complicação. É que alguns indivíduos diabéticos têm um sonho na vida. Não leva a sério isso que eu vou falar agora não, tá? Mas alguns indivíduos diabéticos têm um sonho na vida. Tudo que a pessoa queria era que seu sangue virasse mel um dia, como dos pacientes que podem ter o estado hiperosmolar. Tudo que ela queria. O que você quer na vida? Eu queria que meu sangue virasse mel. Hashtag não leva a sério o que eu estou falando. Eu queria que virasse mel. Tudo que eu queria era isso. Tá, mas por que você está triste? Porque eu não consigo que meu sangue vire mel. Porque quando eu desenvolvo a elevação importante da glicemia, quando eu tento evoluir no ciclo do estado hiperosmolar, em que o sangue viraria mel, antes disso eu morro por outro problema. Eu morro por acidose metabólica. Muita atenção. Cetoacidose diabética é uma complicação hiperglicêmica do diabetes de um indivíduo que queria fazer o sangue virar mel, queria desenvolver o estado hiperosmolar. Mas por obra divina, não consegue. No meio do caminho, o indivíduo acaba sofrendo com uma repercussão gravíssima chamada acidose metabólica e que pode ser fatal. Isso é cetoacidose diabética. O que esses indivíduos têm que os outros não têm? Na verdade, não é nem que eles tenham. O problema é que eles não têm algo que os outros têm. Muita atenção. Fazer o sangue virar mel, cara, isso é crítico. Fazer o sangue virar mel, uma complicação hiperglicêmica, desenvolver hiperglicemias de 1.200, 1.300, 1.400 por conta de estresse metabólico, insulina capenga, não é para qualquer um. Não é. Essa complicação, o estado hiperosmolar, é típica de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, que tem algum grau de insulina. Veja, ainda existe insulina, ela não presta. Ela não presta. Não dá para vender. Mas ainda existe insulina. De outro lado, os indivíduos que não têm uma gota de insulina no corpo, não sabem nem o que é. Insulina? Eu acho que eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar, mas não estou lembrado muito bem quem é, não. A pessoa que não tem uma gota de insulina não consegue fazer o sangue virar mel. Antes disso, a pessoa pode desenvolver acidose metabólica grave e padecer. Quem são as pessoas que não têm uma gota de insulina? São os indivíduos com diabetes mellitus tipo 1. As pessoas que têm o sonho de ter o sangue mel, mas que antes disso podem padecer com acidose metabólica, são classicamente indivíduos com diabetes mellitus tipo 1. E por que isso acontece? É que na falta de insulina, papai, quando não tem insulina no corpo, quando não tem, a gente se vê num perigo tão absurdo, diz assim, cara, não tem insulina aqui. Não adianta, assim, não tem a menor possibilidade de jogar açúcar para dentro da célula. Não tem. Esse é um cenário, a ausência de insulina, que dispara alguns mecanismos que todos nós temos para tentar gerar mais energia para as células através de outras fontes. E aí o que o indivíduo acaba tentando fazer é ativar intensamente o metabolismo de gordura. Começa a ter muita lipólise. Não necessariamente para gerar glicose. Começa a ter muita lipólise para oferecer ácido graxo para a mitocôndria. O indivíduo troca a moeda energética. Não é glicose, é ácido graxo. Tome gordura, pegue, use gordura. Por sinal, uma moeda energética interessante, mas péssima. O detalhe
é que do metabolismo de ácidos graxos surgem corpos cetônicos, que são ácidos e são liberados para a periferia. O excesso de corpos cetônicos, motivado pelo metabolismo desvairado de gordura, porque o indivíduo não consegue jogar nada. Veja, o indivíduo com diabetes mellitus tipo 2, ele ainda tem insulina, ele consegue jogar um pouquinho. Percebeu esse ponto? Um tiquinho ele joga. Um tiquinho. A célula, ufa. Pelo menos uma balinha aqui eu recebi. Queria mais doce, mas uma balinha estou recebendo. Mas o cara com diabetes mellitus tipo 1 não tem insulina. Por conta disso, a alternativa, cara, te vira aí com gordura. Mitocôndria, ácido graxo. Entendeu? Existe todo um mecanismo enzimático, né? A palmitoil, carnitina transferase, malonil com enzima A, enfim, todo um mecanismo enzimático que ativa o processo. O fato é que o indivíduo forma muitos corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona, que são ácidos e podem gerar acidose metabólica grave. Essa complicação é chamada cetoacidose diabética. Essa é a complicação queridíssima de qualquer prova que lide com diabetes, de qualquer prova que lide com complicação aguda, e no INEP despenca. Despenca como nunca se viu na face da Terra. Despenca. Isso exige, veja, eu não consigo ver cetoacidose de uma forma diferente dessa. Não consigo. E eu acho que a gente entender, sabe, de frente para trás, de trás para frente, faz com que a gente domine de fato todos os conceitos. Toda essa dinâmica da doença, ela é muito clara do ponto de vista fisiopatológico. Muito, muito clara. Mas fica ainda mais redondinha quando a gente entende toda a doença através de algo elementar que a gente despreza muitas vezes, que é o nome da doença. A gente já entendeu o que é a cetoacidose diabética. O indivíduo produz corpos cetônicos, que geram acidose, porque são ácidos, no indivíduo com diabetes. Tá, tudo bem. Mas fica muito legal se a gente reposiciona o nome. Diabetes, acidose, ceto. Eu gosto de fazer isso porque ajuda a gente a compartimentalizar algumas informações e para provas como o INEP, o que vai aparecer no ENAR e tal, para essas provas a gente consegue não vacilar em alguns aspectos da doença. Quer ver só? Olha o nome, diabetes, acidose, ceto. Diabetes quer dizer o quê? Se refere à complicação hiperglicêmica. Olha o quadro clínico. O que a gente espera encontrar no indivíduo com cetoacidose diabética? Do ponto de vista de diabetes, as manifestações de diabetes, certo? Espero que o indivíduo apresente poliúria por conta de diurese osmótica, está perdendo muito líquido, tem muita sede, polidipsia. Tem perda ponderal porque não tem energia, não está jogando glicose para dentro da célula, mas está com muita fome, tentando pegar a glicose de todas as fontes. São os 4 P's. Poliúria, polifagia, perda ponderal, polidipsia. Isso a gente espera encontrar. E como geralmente a doença é disparada pela falta absoluta de insulina, o clássico é aparecer no indivíduo com diabetes mellitus tipo 1, que geralmente se instala na infância, a idade habitual, né, entre 8, 12, 13 anos de idade, geralmente de uma forma relativamente aguda, 2, 3, 4, 5 dias de história, esse é o padrão, e muitas vezes o indivíduo abre o quadro com cetoacidose diabética. Veja, acabou a insulina. E aí, se acabar a insulina, não vai mais glicose para a célula, entendeu? E aí o problema vai aparecendo e rapidinho chega no hospital com essa historinha redondinha. Eventualmente, veja, nas provas, aparece o cenário de indivíduo que já sabe que tem diabetes mellitus tipo 1. Mas, tipicamente, a maioria das pessoas não gosta de fazer isso. E gera um mistério. Por isso que é importante a gente ficar de olho nas manifestações clínicas. É muito importante. O INEP, por exemplo, em uma questão antiga, criou um cenário de uma criança que a mãe levou para a cirurgia porque estava fazendo xixi na cama. Xixi na cama, papai. Aí tu fala assim, meu Deus, enurese noturna. Eu nunca estudei isso. E agora, o que eu faço? Não tem nada de enurese noturna. Entendeu?
era poliúria da criança, estava fazendo xixi na cama, já tinha parado, voltou a fazer xixi na cama, né? E tinha todo o quadro, né? Tudo o restante. Então a gente tem que ter muita atenção às manifestações. Na maioria das vezes, na prova, é a abertura do quadro com cetoacidose diabética. Já abre o quadro com a manifestação hiperglicêmica. No dia a dia, na maioria das vezes, o paciente já sabe que tem um diagnóstico. Agora, muita atenção. Eventualmente, a gente pode encontrar indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 com cetoacidose diabética. Mas tem uma condição para isso. Ele não tem mais quase nada de insulina. Entendeu? Está quase zerada a insulina e a pessoa tem um estresse metabólico muito intenso. Pode acontecer. Até pode. Mas o clássico é o indivíduo com diabetes mellitus tipo 1. Então, olhar para o termo diabetes, nome da doença, já facilita a gente ter noção do quadro clínico. Mas segue, porque tem mais. E a acidose? Tem manifestação? Ou se tem. Os cenários de acidemia para valer podem fazer com que o indivíduo tenha um quadro clínico muito variado. Por exemplo, pode ter rebaixamento do nível de consciência, pode ter dor abdominal, atenção, dor abdominal por conta de acidemia nos vasos esplâncnicos, e aí às vezes é a criancinha que chegou no pronto-socorro com dor abdominal, com vômitos, que pode estar presente no quadro pela mesma razão. Meu Deus, será que é apendicite? Criança com dor abdominal, no pronto-socorro, na prova de residência, na prova de reavaliação, será que é apendicite? Entendeu? Então, o INEP gosta muito de brincar com os contextos diferenciais. Gosta muito de apresentar a cetoacidose com o seu quadro clínico sem dar, assim, de bandeja. Dá quase. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Entendeu? A acidose pode trazer consigo vômitos, a acidose pode trazer consigo dor abdominal. E a acidose também, a acidose metabólica, por conta dos corpos cetônicos que são ácidos, pode fazer com que o indivíduo tente compensar com o pulmão, eliminar ácido pelo pulmão. O indivíduo começa a respirar diferente, ritmo respiratório de Kussmaul, respirações mais profundas e tal, né? Isso a gente pode observar também, pode estar presente no quadro. Veja como o nome é importante. Diabetes, acidose e ceto. O que tem no ceto? Os corpos cetônicos. A gente pode perceber no hálito do indivíduo. É o famoso hálito cetônico, que tem muita gente que chama, dá um nome específico, cada um dá a sua percepção. Para mim, parece um cheiro de uma flor azeda. Para mim é isso. O que é uma flor azeda? Não importa. Importa o que significa para mim. E esse, para mim, é o hálito cetônico. O hálito cetônico não confirma diagnóstico de cetoacidose diabética. Se a gente ficar muito tempo em jejum, a gente pode desenvolver hálito cetônico. Todos nós podemos produzir corpos cetônicos. Eu ouvi falar da dieta cetogênica, certamente. Né? Dieta cetogênica é um cenário que o indivíduo começa a produzir um pouquinho mais de corpos cetônicos porque não tem pico de insulina. A pessoa se priva de carboidratos, não tem pico de insulina, e não tendo pico de insulina, acaba metabolizando um pouquinho mais de gordura. Não a ponto de desenvolver acidose metabólica. Mas tem corpos cetônicos. E aí pode ter o hálito cetônico. Criança, por exemplo, piquititinha, com metabolismo muito acelerado, né? Crianças ficam um tempo prolongado em jejum, pode ter hálito cetônico. Mas é um elemento que, junto com os outros da doença, faz a gente pensar em cetoacidose. Viu só? Arrumando o nome, as coisas ficam bem clarinhas. Inclusive os dados laboratoriais. Mesmo jeitinho. Quer ver? O termo diabetes se refere ao quê? A hiperglicemia. A gente espera que o indivíduo esteja hiperglicêmico. Espera. E veja, não é a glicemia de 1000, 1200, não, ele não consegue. Lembra disso? A glicemia padrão dos indivíduos com cetoacidose tipicamente está em torno de 350, 400, 450. Entendeu? A pessoa não conseguiu subir mais, de repente desenvolveu cetoacidose. Veja, pode ser de 600, ok. Assim como pode ser de 250, às vezes até de 200. Pode ser. Acima de 200 já está ok para a gente pensar na doença. Entendeu? Mas tipicamente, numa questão de prova, o examinador vai deixar assim, 400, 450, esse é o padrão até. Glicemia. Mas tem um componente acidose. O que a gente espera encontrar no componente acidose? É a gasometria, né? Por sinal, não precisa ser gasometria arterial, pode ser gasometria venosa. O que a gente espera encontrar é acidose metabólica. pH baixo, menor que 7,3. Bicarbonato reduzido, menor que 22. E tipicamente, se a acidose diabética está menor que 18, né? Está bem baixo o bicarbonato. E habitualmente, uma análise adicional que a gente costuma fazer da gasometria é o cálculo do onion gap. O onion gap tipicamente está aumentado. É a acidose metabólica com aumento do onion gap. Por que aumenta o onion gap? Porque o indivíduo está acumulando ácido a mais no corpo. O corpo cetônico. Então, o componente acidose pode ser visto no laboratório. Assim como o componente ceto do nome. O componente ceto a gente pode identificar na urina, cetonúria, ou, a melhor forma, no sangue, cetonemia. Acabou-se. Acabou-se.
quebrar o nome da doença ajuda a gente a entender tudo. Quadro clínico e aparência laboratorial. Acabou-se. E aí, tendo definido que se trata de cetoacidose diabética, a gente precisa tratar, porque senão o indivíduo vai morrer. E vai morrer de acidose, não é de hiperglicemia. É uma morte terrível. A gente precisa correr. E como é que a gente trata a cetoacidose diabética? Muita atenção para a filosofia hard work do tratamento da cetoacidose. Se o indivíduo com diabetes for até a farmácia e falar, farmacêutico, eu estou com cetoacidose diabética. Veja, não leve muito a sério o que eu estou falando. Vou voltar. Se o indivíduo for até a farmácia e falar, farmacêutico, eu estou com cetoacidose diabética, me dê um remédio aí para me tratar. O que o farmacêutico tem que dar para a pessoa? Insulina. Muito bem. O grande elemento fisiopatológico da cetoacidose diabética é a falta de insulina. Veja, o indivíduo estava de boa, ele só queria fazer o sangue virar mel, ele ia complicar de outra forma. Mas, infelizmente, ele foi tolhido desse direito porque ele não tem insulina. E por não ter insulina, desenvolveu acidose metabólica grave que pode ceifar a vida da pessoa. O que a gente tem que fazer para tratar essa pessoa? Dar insulina. Entendeu? Porque a pessoa não tem uma gota de insulina, não sabe nem o que é. Esqueci. Nossa, eu acho que eu me lembro vagamente. Insumo o que mesmo? Eu me lembro vagamente. É isso que resolve o problema. É isso que quebra todo o ciclo fisiopatológico da doença. Entendeu? É isso que quebra tudo. A insulina faz a mágica no tratamento da cetoacidose. Só tem um detalhe. Um detalhe importante. É que, ainda que a filosofia hard work faça muito sentido e ajuda a gente a não esquecer jamais o mantra do tratamento da cetoacidose, existe uma lei universal que vem antes de qualquer outro elemento da face da Terra. Uma lei que rege as relações humanas, que eu aprendi com mamãe quando eu era criança, que é a seguinte: não se nega água a ninguém. Não se nega. Todas as vezes que a gente estiver diante de um indivíduo no pronto-socorro que esteja extremamente desidratado, esqueça qualquer prioridade. É água. Tem que dar líquido. Por conta disso, o primeiro passo no tratamento da cetoacidose diabética não é dar insulina, não. O primeiro passo é dar líquido, hidratar o indivíduo. Isso é essencial. Os pacientes com cetoacidose diabética chegam bem desidratados por conta da diurese osmótica. Não é aquela diurese osmótica do indivíduo com 1.200 de glicemia, do estado hiperosmolar, mas tem muita diurese osmótica. Está desidratado. Tem que hidratar. Hidrata com cristalóide, preferencialmente Ringer lactato, né? Hidrata para valer a pessoa e logo na sequência a gente vai iniciar a insulina. E só de hidratar já melhora um pouquinho a acidose, melhora até um pouquinho a hiperglicemia. Então tem que hidratar. Veja, não é para hidratar e esperar 6 horas para isso, não é isso, mas tem que começar hidratando. E esse é um ponto tão importante, que tem prova que especificamente explora esse conceito. Vou dar um exemplo. A USP, há 2 anos atrás, a resposta certa envolvia exatamente isso. Exatamente isso. Hidratar antes de dar insulina. Entendeu? Isso é importantíssimo. Hidratei? Agora sim. Estou liberado para começar a ofertar insulina que vai resolver essa jossa, mas tome cuidado. Cuidado, porque tem um outro detalhezinho que a gente precisa ter atenção antes da insulina. Cuidado com o potássio. É que os indivíduos com cetoacidose diabética, geralmente, no desenvolver da doença, perdem muito líquido, ok, diurese osmótica, mas toda vez que vão no banheiro fazer xixi, jogam também no vaso sanitário muito potássio. Os indivíduos são espolhadíssimos de potássio, perdem muito do potássio corporal. E um detalhe até agravante, né? É que nem é só a diurese osmótica que faz isso, não é só hiperglicemia, não. É que os indivíduos com cetoacidose, como tem acidose, sofrem ainda mais. É que a acidose tira o potássio dentro da... Potássio é um íon intracelular, né?
fundamentalmente intracelular. A acidose tira potássio dentro da célula e bota dentro do vaso sanguíneo, e a diurese osmótica tira o potássio do vaso e joga no vaso sanitário. O indivíduo com acidose perde o potássio, ele está paupérrimo de potássio. Às vezes, veja como é a dinâmica, né? Sai da célula, vem para o intravascular vaso sanguíneo. Às vezes o paciente chega, ainda tem muito dentro do vaso, mas o da célula está lá embaixo. O potássio corporal da pessoa foi para a cucuia, papai. Pode apostar com ele. Ei, você aí, ó, você está meio desorientado, está com um hálito esquisito. Nossa senhora, não leva a sério o que eu estou falando. Vamos fazer uma aposta aqui, gosto de apostar. Vamos apostar quem tem mais potássio aqui. No sangue, não. Vamos apostar, calcular no corpo inteiro. Como é que calcula isso? Não sei, mas vamos calcular. Vai ganhar. Porque, tipicamente, os indivíduos estão espoliados de potássio, ainda que, às vezes, o potássio sérico lá no comecinho esteja 4,5, 5. É uma enganação. É o potássio dentro da célula que foi para dentro do vaso sanguíneo. Mas não se engane, está faltando potássio no corpo daquela pessoa. E aí o grande detalhe é que, dependendo do nível do potássio na chegada do paciente, a gente pode ter problemas graves se pingar uma gotinha de insulina na veia do indivíduo. Muito cuidado. Quando a gente pinga uma gota de insulina na veia da pessoa, o potássio olha a insulina pingando e grita, e pula para dentro da célula. Potássio foge de insulina. Veja, da insulina subcutânea, ou até mesmo intramuscular, enfim, dá por outra via, não gera uma repercussão crítica no potássio, ela vai sendo absorvida aos pouquinhos e tal, né? Chega na circulação de leve. Agora, na veia, papai, pingou na veia, potássio, grita e vai para dentro da célula. E aí qual é o problema? É que se por acaso o potássio do sangue do paciente estiver muito baixo, por definição menor do que 3,3, a gente pode correr riscos. Na hora que pingar a insulina, pode migrar muito potássio para dentro da célula e o indivíduo desenvolver hipocalemia grave. E com isso, o coração não aguenta. O indivíduo pode desenvolver arritmias importantes e pode morrer pelo coração. Isso é uma tragédia. Por conta desse detalhe, se a gente diagnosticar essa acidose diabética, começa a hidratar o paciente, considera que tem que dar insulina, e a gente dosar o potássio, e vier menor que 3,3 antes de dar insulina, a gente precisa dar potássio. Deu potássio, aí sim a gente está liberado para dar insulina. Entendeu? Esse é o tripé do tratamento da cetoacidose diabética. É o tripé. Obviamente, é um tripé que a gente precisa fazer essas considerações, mas não tenha dúvida que o elemento cardinal no tratamento é a insulina. E habitualmente insulina dada na veia. E o que a gente busca no tratamento é resolver a acidose, não é resolver a hiperglicemia. Obviamente a glicemia vai se baixar com o tempo, mas o foco é todo resolver a acidose. E esse é um mantra muito, muito, muito importante. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo no tratamento, é natural que a pessoa que está lá com insulina na veia, por bomba de difusão contínua e tal, é natural que a glicemia vá caindo. Mas a nossa meta não é a glicemia. A nossa meta é normalizar a gasometria. É que o pH fique acima de 7,3, o bicarbonato fique no mínimo acima de 18, o ideal acima de 22, que o anion gap normalize, que se a gente tiver disponível a dosagem de cetona no sangue, normalize. Na urina não serve para nada, mas no sangue normalize. Esse é o objetivo. É isso que a gente busca com o tratamento. E aí tem toda uma dinâmica, né, de velocidade de infusão e tal. A gente busca geralmente baixar a glicemia em torno de 50, 70 miligramas por decilitro. É uma referência interessante, né, para a gente acompanhar o tratamento do paciente. Mas o fato é que muitas vezes vai acontecer da glicemia da pessoa começar a cair e se aproximar de níveis perigosos. Pode acontecer da glicemia ir baixando, chegar a 250, 200, eita caraca, tá menor que 250, chegando em 200, se bobear daqui a pouco a pessoa vai desenvolver hipoglicemia. Isso não é legal. E a pessoa que estava lá começando a melhorar, rebaixa e tal. Isso não é legal. Sempre que a glicemia do indivíduo estiver se aproximando de 200, tá lá, chegou em 250, tá batendo 200 já, a gente precisa tomar cuidado. E aí a regra não é parar a insulina, não. Porque a insulina está ali para tratar a acidose, não é para tratar a glicemia alta. Não é para tratar a glicemia alta. Por conta desse detalhe, a regra nesse momento do tratamento é a gente poder continuar a dar insulina para a pessoa, mas a glicemia está baixando. O que eu faço então? Dar glicose. Muita atenção. Quando a glicemia começar a chegar em torno de 250 a 200, se a acidose não estiver resolvida,
tem que manter insulina, mas a gente começa a ofertar glicose junto. Tudo para manter a possibilidade do indivíduo continuar recebendo insulina. Ah, não vai ficar hiperglicêmico? Não, não vai, papai. Porque a gente vai dar um pouquinho de glicose, mas está dando insulina, que a coisa aumenta um pouquinho mais a insulina, entendeu? Mas a gente precisa controlar a acidose. Essa é uma mensagem crítica na cetoacidose diabética. A gente só pensa em tirar a insulina de infusão na hora que a acidose estiver resolvida. E aí tem um detalhe importante. Na hora que resolver, não é para soltar um foguete. Beleza, vamos tirar, tira aí, tchum, desliga a bomba de infusão. Não pode ser assim. É que na hora que a gente desligar a infusão de insulina na veia, a insulina que foi injetada evapora. Rapidinho. 5 minutos, vai embora a insulina. Por conta desse detalhe, antes de tirar a insulina da veia da pessoa, a gente precisa dar uma dose de insulina subcutânea. Porque se a insulina que a gente está dando for embora, a pessoa vai desenvolver cetoacidose de novo na nossa frente, assim, no estalar de dedos. Entendeu? Não pode. Não pode deixar criança dentro da UTI nessa hora, porque senão a criança vai lá e desliga a bomba de difusão, o indivíduo vai ter cetoacidose de novo na nossa cara. Não pode. Então, antes de desligar, beleza, estamos prontos para desligar. Um período de 1 a 2 horas antes, a gente aplica uma dose de insulina subcutânea para começar a fazer efeito aos pouquinhos e aí sim a gente poder tirar a bomba de infusão. Entendeu? Esse é o alinhamento clássico do tratamento da cetoacidose. Os pontos mais relevantes, obviamente. E veja que eu não falei em momento nenhum aqui de algo que às vezes é meio que elementar para controlar a acidose, bicarbonato. Deus o livre. Ei, tire o capeta da sua vida. Esqueça bicarbonato, cara, ajuda. Bicarbonato, isso ajuda para quê? Para tirar mancha de louça, é isso? Veja, bicarbonato tem pouquíssimas indicações na medicina, sabe? Pouquíssimas. Ah, doença renal crônica ajuda, tal, mas veja, em alguns cenários de acidose metabólica e tal, cetoacidose diabética, esqueça bicarbonato. Ai, Fabrício, mas ajuda pra caramba a controlar a acidose, porque eu dou uma... Não, pode trazer complicações. Como, por exemplo, hipervolemia, né? Pode acontecer com bicarbonato, uma delas, né, para citar. Então, e bicarbonato não faz parte do pacote padrão de tratamento da cetose diabética. A gente só considera em cenários extremos. E a cada dia que passa, esses cenários estão ficando mais extremos ainda, sabe? Mais extremos. Acidose gravíssima, refratária, pH menor que 6,9. Então, esqueça bicarbonato. O foco todo no tripé do tratamento é hidratar, checar o potássio, insulina na veia. Esse é o tripé do tratamento. E só tira a insulina quando a acidose estiver resolvida. Mesmo que esteja ficando hipoglicêmico, perto disso, chegando até 250, 200, a gente continua dando insulina enquanto a acidose não estiver resolvida. Continua. Ah, mas eu tenho medo de hipoglicemia. Pois é, devia ter medo, era de outra complicação que pode acontecer no tratamento da cetoacidose e que o INEP já lembrou que existe. Cuidado. Cuidado, porque às vezes o indivíduo está sendo tratado para cetoacidose, a gente está lá na UTI, está sendo tratado e alguém fala assim, nossa, o paciente está rebaixando. E a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, deve ser hipoglicemia, não é? Está usando insulina. Pode ser hipoglicemia, está rebaixando. Só que quando a gente chega para olhar, vai ver a glicemia da pessoa, está 350. Fala, não, peraí. Hipoglicemia, tá 350? Não. A pessoa rebaixou, mas a glicemia está 350. A gente está aqui no começo do tratamento de cetoacidose. O que será que aconteceu? Muito cuidado com o edema cerebral. Edema cerebral é uma complicação gravíssima da cetoacidose diabética, observada durante o tratamento da cetoacidose diabética habitualmente, e que pode se confundir com a apresentação da hipoglicemia, porque a apresentação principal é o indivíduo rebaixar. Obviamente, tem outras manifestações, pode estar presente hipertensão intracraniana, pode ter papiledema e tal, mas o achado clássico é o rebaixamento. E aí, cuidado para não levar assim a cabo, rebaixou, é hipoglicemia, vou dar mais glicose. Calma, papai, calma. Qual era o contexto clínico em que estava inserido? Tinha hipoglicemia mesmo? Entendeu? É fácil de checar isso, é só ver a glicemia. Se tiver acima de 200, 250, não é hipoglicemia, pode ser edema cerebral, que é uma complicação que, infelizmente, a gente não tem muita coisa o que fazer. Ainda bem que a gente vê hoje uma minoria de casos. A maioria das vezes até são crianças piquititinhas. Existem muitas justificativas para tentar explicar por que o edema cerebral acontece. Lá atrás se acreditava que ele acontecia quando a gente baixava muito rápido a glicemia. Dava muita insulina, baixava muito rápido e tal. Com o tempo foi se vendo que provavelmente esse não era o fator primordial, embora possa ser até um elemento que possa ajudar um pouquinho. Ninguém sabe exatamente
o que justifica o edema cerebral. O que a gente sabe é que a gente tem pouca coisa a fazer. Existem algumas medidas salvadoras, como manitol, sabe? Mas sem um impacto clínico robusto. É uma complicação chata e que a gente precisa ficar de olho, porque o INEP já lembrou que ela existe e a maioria das provas dá de ombro para o edema cerebral. Muita atenção com todo esse entendimento do que é a cetoacidose diabética, muita atenção com o entendimento da pegada terapêutica padrão da doença. Era isso que a gente precisava discutir hoje. Foco nas complicações agudas do diabetes. Muito, muito, muito obrigado por mais uma noite. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado pelo companheirismo nesse momento. E se tu me acompanhas, eu te acompanho também. E a gente vai junto. Essa era a conversa de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã não é diabetes, não. Diabetes talvez vá voltar lá mais para frente. Tá bom de diabetes. Quero prints. Cadê os prints? Quero prints